Aguiar, eu sou cirurgião, médico, coordeno o Núcleo de Tumores Coloretais do AC Camargo Cancer Center. E vamos iniciar agora aquele nosso bate-papo anual sobre câncer coloretal. Esse ano com essa novidade, um bate-papo agora que é 100% online, diferente dos modelos que a gente vinha fazendo todo ano, com a presença de todos no auditório, mas agora a presença é online. Por que falar de câncer coloretal esse mês? Porque o mês de março, é o mês internacional de atenção ao câncer coloretal. Os centros de saúde, particularmente os centros de oncologia, que tratam câncer no mundo inteiro, dão uma atenção especial ao câncer coloretal no mês de março. E vamos começar o nosso bate-papo trazendo alguns conceitos que a gente sempre gosta de lembrar. O que significa cólon e reto? Câncer coloretal. Quando a gente fala de cólon e reto, é um nome um pouco mais técnico para intestino grosso. Então vamos recapitular um pouquinho como que é o nosso processo de digestão, que começa na boca, segue pelo esôfago, no estômago alguns nutrientes já são digeridos, passa para o intestino fino, o intestino delgado, que é bastante longo, e é no intestino delgado que a maioria dos nossos nutrientes são digeridos e absorvidos. Apesar de longo, o intestino delgado ele tem uma movimentação muito mais intensa. A passagem dos alimentos e nutrientes pelo intestino delgado é bastante rápida. Como ele é longo, esses nutrientes vão sendo absorvidos, até que chegam ao intestino grosso, onde basicamente nutrientes ali não são mais absorvidos, eles já foram absorvidos no intestino delgado. No intestino grosso vai haver basicamente absorção de água. Então o conteúdo que chega no intestino grosso, nessa região direita do abdômen, junto do apêndice, ele é basicamente líquido. E à medida que ele progride pelo intestino grosso até o ânus, ele vai ficando mais consistente porque a água é absorvida nessa região. Então, basicamente, a função do intestino grosso para a nossa fisiologia, para o nosso organismo, é a absorção de água. E, obviamente, eliminar o que não foi absorvido, o que o nosso corpo não quis, não absorveu, o que vai formar o bolo fecal, as fezes. Uma característica importante é que, ao contrário do intestino delgado, no intestino grosso, essa passagem é mais lenta. Então, a mucosa do intestino fica bem mais tempo em contato com esse conteúdo, com o conteúdo fecal. Talvez, isso é uma hipótese, seja por isso que tumores sejam muito mais frequentes no intestino grosso do que no intestino delgado. Então, tumores de intestino delgado são muito raros. Basicamente, a gente só encontra tumores do intestino delgado em síndromes hereditárias bastante raras. Já no intestino grosso, eles são muito comuns, é o outro extremo. Comuns a ponto de serem considerados problemas de saúde pública em alguns países e em algumas regiões do Brasil. Qual é a dimensão desse problema de saúde pública? Em algumas regiões do Brasil e em alguma região do mundo, chega a ser a primeira causa de morte por câncer. Chega a ser o segundo câncer mais incidente entre as mulheres e o terceiro mais incidente entre os homens. Portanto, em algumas regiões, é sim um problema de saúde pública. Como é que a gente identifica isso? A partir dos registros de câncer, de dados de incidência que vêm de diferentes regiões do mundo e também do Brasil. Um exemplo: norte da Europa, Estados Unidos, Austrália. As taxas de incidência nesses países, elas giram em torno, estão acima de 30 casos novos para cada 100 mil habitantes em determinado ano. Isso a gente considera alta incidência. Quando a gente observa o Brasil como um todo, a gente está muito longe disso, no país como um todo. Mas o Brasil é um país de dimensões continentais. Quando a gente foca na região sudeste do Brasil e região sul do Brasil, principalmente nas grandes cidades, exemplo, cidade de São Paulo e seus arredores, cidade do Rio de Janeiro e seus arredores, nessas regiões de alta densidade populacional, a gente vai encontrar sim taxas de incidência iguais ou até maiores que algumas regiões da Europa e dos Estados Unidos, acima dos 30 casos novos por 100 mil habitantes.
Então, se no país como um todo o câncer coloretal é um problema considerado moderado, nas regiões sul e sudeste do país, principalmente nas grandes cidades, ele é sim considerado um problema de saúde pública comparável aos países do mundo de maior incidência. É interessante essa distribuição geográfica, né? Claro que isso chama a atenção. Quando nós olhamos o mapa de distribuição, a gente percebe nitidamente que existe sim uma associação entre áreas de maior incidência do mundo e do Brasil com características dessas regiões. Basicamente são regiões mais industrializadas, comparativamente a regiões mais rurais, cuja incidência é muito, muito menor. O que que levou vários pesquisadores durante décadas a investigar essa associação e realmente concluir que o câncer coloretal está muito associado a hábitos de vida. Então, basicamente, é uma doença ambiental. A gente tira essas conclusões a partir desses estudos que mostram essas diferenças de incidência. A partir daí, começaram estudos para tentar identificar de forma mais precisa quais são os fatores associados ao nosso estilo de vida que levam a um aumento de risco, a uma maior incidência. Então, vamos resumir um pouquinho esses estudos e trazer para a nossa discussão o que já é fato, o que já é evidência, né? Exemplo, alimentação. A alimentação influencia, sim, no seu risco de ter câncer coloretal. Em que sentido? A gente já sabe que aqueles extremos de padrões alimentares extremamente calóricos, hipercalóricos, com alto consumo de carne vermelha, principalmente as carnes processadas, os embutidos, e um baixo consumo de frutas e verduras e fibras aumentam o risco. Vamos prestar atenção para essas interpretações? Não significa que se você se tornar vegetariano, o seu risco se reduz a zero. Isso não é verdade. A gente vai ter diferenças de risco significativas. Mas vamos com calma, né, para não atribuir a um único alimento, a um único nutriente, todo o papel de causa de câncer coloretal. Outro fator muito próximo ali da dieta é atividade física. A vida sedentária está, sim, associada também a um aumento de risco. Por que existe essa associação? Na verdade, a gente tem que olhar o nosso organismo dentro de um balanço energético entre o que é ingerido e o que é gasto. Se existe um desbalanço, ou seja, eu ingiro muito mais calorias do que eu gasto, esse desbalanço vai descompensar o metabolismo do meu organismo como um todo. Por isso que o próximo fator importante para a coloretal acaba sendo o excesso de peso. Sobrepeso e obesidade, que são hoje situações muito comuns na população mundial, e isso vem crescendo, estão fortemente associadas ao risco de câncer coloretal. Na verdade, o sobrepeso e a obesidade, eles são só uma consequência final de um desbalanço, de um desequilíbrio da sua ingestão calórica e o seu gasto calórico. Para a gente combater isso, dieta balanceada, dieta com uma quantidade de calorias adaptada à sua atividade física, ao seu dia a dia, não é para eliminar a carne vermelha da sua alimentação. Isso não é isso que se recomenda, mas sim diminuir bastante o consumo de carne vermelha para um consumo bastante moderado, evitar sim os embutidos, os alimentos processados e aumentar a sua proporção na alimentação de frutas e verduras e fibras, ingerir bastante líquido e ter uma atividade física regular. Eliminando o próximo fator, que é o tabagismo, aí sim você vai ter um conjunto de comportamento que certamente vai influenciar num risco menor de você desenvolver câncer coloretal. Atividade física, dieta balanceada e não fumar. Aí, olha, já aparece aqui uma primeira pergunta, né? A Nilbeia diz que o pai dela faleceu de câncer de cólon, ela fez uma colonoscopia no passado e não foi detectado nenhum pólipo. De quanto em quanto tempo devo repetir esse exame? Então, ela colocou um ponto muito importante em relação
a prevenção? A gente estava falando de uma estratégia de prevenção, agora há pouco, que é agir sobre uma causa, sobre um fator de risco. Né? A gente chama isso de prevenção primária, ou seja, eu quero evitar que a doença ocorra, então eu ajo em cima dos fatores de risco. Isso é um pouco difícil, porque a gente acabou de ver que são vários fatores de risco. Agora, a próxima estratégia de prevenção tudo bem, se eu não posso agir sobre os fatores de risco porque eles são muitos, é complexo eu ter o controle sobre tudo isso, então eu posso pelo menos identificar casos precoces, ou melhor ainda, isso que a Nilbeia colocou, que são os pólipos. Pólipos são tumores benignos, é importante a gente frisar isso. Pólipos são tumores benignos do intestino grosso. Embora benignos, eles têm o potencial de se tornar malignos. Isso acontece num espaço de tempo longo. Para um pólipo se tornar maligno, ele leva alguns anos. E é a nossa chance de fazer uma prevenção eficiente. Porque esse exame que a Nilbeia citou de colonoscopia é o exame que é capaz de identificar esses pólipos. É uma câmera introduzida pelo ânus, percorre o intestino grosso e vai rastreando, procurando esses pólipos. E já remove esses pólipos quando eles são encontrados. Na verdade, essa é a medida mais eficaz no mundo inteiro de se prevenir câncer coloretal. É a única medida que realmente conseguiu reduzir de forma significativa incidência e mortalidade por câncer em países como, por exemplo, os Estados Unidos e alguns países da Europa que adotam a colonoscopia de forma sistemática. Com que recomendação você faz, com que idade você começa a fazer colonoscopia? Se você não tem nenhum caso na família, 50 anos. Um parente de primeiro grau na sua família com câncer de colo retal, a recomendação para você antecipar isso para 40 anos. Se não se trata de nenhuma síndrome hereditária, isso pode ser repetido a cada 5 anos se a sua colonoscopia for normal, e assim eu acho que eu respondo a pergunta da Nilbeia. A cada 5 anos você pode fazer uma colonoscopia considerando que a primeira foi normal. Existe uma próxima pergunta aqui. Quem tem intestino preso ou constipação crônica, intestinal crônica, tem mais chance de ter câncer? Vamos aproveitar essa pergunta para falar um pouco sobre os sintomas do câncer coloretal. Que sintomas estão associados à doença? Primeiro que a gente nem quer chegar ao ponto de se identificar a doença por sintomas. Né? O ideal é que a gente identifique esses casos muito precocemente antes que eles deem sintomas. Mas, quais são os sintomas quando esses tumores começam a crescer para dentro do intestino? Alteração de ritmo intestinal. O que significa isso? Eu tinha um funcionamento intestinal muito regular, muito certinho, e de um tempo para cá começou a ficar bagunçado. Às vezes fica mais preso, às vezes solta mais. Isso é um sinal de alerta. É um sintoma que tem que ser investigado. Outro sinal importante, presença de sangue nas fezes. Não é normal ter sangue nas fezes, embora isso seja relativamente comum, porque existem outras doenças benignas que podem causar sangue nas fezes, mas tem que ser investigado. Dores abdominais, cólicas abdominais que se tornam frequentes e que você não tinha antes, sintomas abdominais devem ser investigados por colonoscopia. E o intestino preso, isso é considerado um sintoma de câncer coloretal? Veja bem, se o intestino preso é crônico, se esse é o padrão da sua vida inteira, nenhum estudo demonstrou que isso aumente o risco de câncer. O que chama a atenção é a mudança de padrão. Isso tem que ser investigado. Intestino preso ou obstipação crônica é uma doença comum, que, claro, faz parte da investigação fazer a colonoscopia, mas não é para se alarmar porque não aumenta risco de câncer. Vamos ver uma outra pergunta interessante aqui que surgiu. Além do exame de colonoscopia, existe algum outro exame para detectar esse tipo de câncer? Do ponto de vista populacional, existe sim. É muito difícil você aplicar a colonoscopia em populações muito grandes, como acontece em alguns países de poder aquisitivo maior, países mais desenvolvidos e que têm muito dinheiro e que podem aplicar esses programas. A colonoscopia é um exame de baixo risco, mas não deixa de ser um exame invasivo. Necessita de uma sedação, que é quase uma anestesia, de um preparo intestinal, tira aquele indivíduo do seu dia de trabalho, o dia todo, né?
Então, é um exame, embora simples individualmente, para ser aplicado em larga escala, ele é bastante complicado. Existe substituto para isso? Sim. Existe um exame de fezes chamado de pesquisa de sangue oculto nas fezes. É um exame muito mais simples, absolutamente sem risco nenhum. É um exame de fezes, você pega o kit no laboratório, no posto de saúde, em algum lugar, coloca as fezes e leva para ser interpretado o resultado. Qual o significado da pesquisa de sangue oculto nas fezes? Se for negativo, significa que você não precisa fazer colonoscopia. Se for positivo, atenção, isso não significa que você tenha câncer. A pesquisa de sangue oculto nas fezes positiva significa que você sim deve fazer uma colonoscopia. Em torno de 10% das pesquisas de sangue oculto nas fezes vêm positivas. Imagine, uma população de 500 mil pessoas, né, você vai fazer colonoscopia em apenas 50 mil. Isso facilita muito, então, em larga escala, a pesquisa de sangue oculto nas fezes é muito importante sim. Vamos atentar para uma outra situação. Se você tem sintomas como sangramento nas fezes, alteração de hábito intestinal e cólicas, não cabe mais a pesquisa de sangue oculto nas fezes, que é um exame de triagem, de rastreamento populacional. Aí é só a colonoscopia, a gente não tem opção melhor, além da colonoscopia, para realmente fazer diagnóstico de câncer coloretal. A Renata faz uma outra pergunta aqui. Tive câncer de intestino grosso aos 36 anos de idade e quero saber a partir de quantos anos os meus filhos adolescentes devem começar a fazer colonoscopia. Então a Renata trouxe um outro assunto bastante interessante, que é o risco genético hereditário de desenvolver câncer coloretal. Nós falamos muito agora há pouco que câncer coloretal é uma doença ambiental, a parte que está muito associada com o estilo de vida. Então ela leva um longo tempo para se desenvolver. Por isso que a incidência maior de câncer coloretal vai acontecer depois dos 50 anos de idade. Antes dos 50 anos é incomum. Antes dos 40 anos, mais raro ainda. E nessas situações a gente tem que pesquisar sim uma causa genética, uma causa hereditária, uma mutação que foi passando de geração em geração. Digamos que a gente está sob essa suspeita. A Renata, muito jovem, 36 anos. Qual que é a recomendação para fazer colonoscopia? Existe uma recomendação geral que quando a gente tem suspeita de um caso hereditário, a gente tem que começar a rastrear os outros parentes de primeiro grau 10 anos antes do caso mais jovem daquela família. Então, se a Renata é o único caso na família dela, 36 anos, é muito jovem, sim, é fora do comum para essa doença, deve-se suspeitar de câncer hereditário, não significa que seja, mas essa suspeita tem que ser investigada, e a recomendação é que os filhos dela passem a fazer colonoscopia 10 anos antes, ou seja, no caso dela, a partir dos 25, 26 anos de idade. Uma outra pergunta que surgiu aqui da Carol. Existe relação entre doença de Crohn e câncer de intestino? Sim, existe. O que é doença de Crohn? Doença de Crohn é uma doença rara também, chamada doença inflamatória intestinal. Não é qualquer inflamação que surge no intestino. Eu tive um quadro de diarreia, eu fiz uma colonoscopia, estava um pouquinho inflamado. Não é isso que a gente está falando de doença inflamatória intestinal. São dois tipos de doença rara. Uma delas é a doença de Crohn e outra é a retocolite ulcerativa, que tem diagnóstico preciso e tem que ser bem feito, né? O diagnóstico dessas doenças. E elas aumentam bastante, sim, o risco de câncer de intestino. Doença inflamatória intestinal realmente diagnosticada é a única situação que a gente precisa fazer colonoscopia todo ano, né? Porque é realmente a situação que traz mais risco de desenvolver câncer coloretal, ainda bem que é bastante rara. A Gabriela faz uma outra pergunta aqui. Pessoas intolerantes à lactose ou glúten podem desenvolver esse tipo de câncer? Não existe relação entre intolerância a esses alimentos e câncer coloretal. O que é importante nessa situação é a gente diferenciar intolerância à lactose e glúten de uma doença inflamatória intestinal, essas duas que a gente citou agora há pouco. São doenças diferentes, mas sintomas muito parecidos, que são a diarreia crônica, e isso tem que ser investigado melhor a partir do momento que o diagnóstico, é uma intolerância à lactose.
ninguém identificou risco ainda de câncer coloretal com intolerância à lactose, e os estudos já mostram que essa relação não existe, ela é muito fraca. Mas, em relação às doenças inflamatórias intestinais, sim. Então, respondendo à pergunta, não existe relação entre intolerância à lactose e câncer, mas deve-se diferenciar se é realmente uma intolerância à lactose ou se por trás disso tem uma doença inflamatória intestinal. A Valéria pergunta assim: se a colectomia total interfere na qualidade de vida? O que significa colectomia total? Significa a remoção de todo o intestino grosso. Vamos fazer um resuminho aqui do tratamento cirúrgico para câncer coloretal. Quando a gente tem um caso de câncer identificado, a cirurgia ela é a principal modalidade de tratamento, se a intenção é a erradicação da doença, e consiste na remoção de uma parte do intestino junto com os gânglios linfáticos ao redor. Então, a maioria das cirurgias para tratar câncer de intestino são colectomias parciais. Quando que a gente precisa remover o intestino inteiro? Em situações de câncer hereditário, e mesmo assim são algumas situações específicas, e algumas situações específicas também de tumores avançados que chegam com obstrução. Isso interfere na qualidade de vida? Sim, interfere. A gente falou lá no começo da nossa conversa que a função do intestino grosso é absorver água. Se eu perco quase toda a minha superfície de absorção de água, o que eu vou ter? Muita diarreia. Eu vou ter muita dificuldade de absorver água, e é assim que essas cirurgias mais extensas, chamadas colectomias totais, interferem na qualidade de vida. Aumenta muito o número de evacuações por dia e evacuações diarreicas. Isso é para sempre? Não. No decorrer dos meses e anos, essas pessoas que precisaram fazer colectomias totais, elas vêm melhorando sim a sua qualidade de vida, e o número de evacuações tende a diminuir no decorrer do tempo. Pergunta da Maria da Conceição: operei um câncer coloretal há 3 anos. Qual o perigo de volta e como prevenir? Conceição, essa estratificação de risco a gente faz quando a gente classifica a doença nos 4 estágios. 1, 2, 3 e 4. Como é que a gente faz essa classificação? A partir dos exames feitos antes do tratamento, que a gente chama de estadiamento, exames de ultrassom, tomografia, etc. E principalmente do resultado da biópsia, do exame anatomopatológico depois da remoção desse tumor. O seu médico vai juntar esses dados todos e vai colocar: esse aqui é um estágio 1, 2, 3 ou 4. O 1 é o mais inicial, o 4 o mais avançado, e cada um desses estágios vai ter um risco diferente de retornar a doença ou não. Estágio 1, qual é o risco da doença voltar? Menos do que 3 ou 4%. 97, 98% dos pacientes tratados com câncer de cólon e reto estágio 1 ficam curados, altamente curável na fase inicial. Estágio 2, um estágio já intermediário. Para quanto cai meu risco minha chance de cura? Em torno de 80 a 85%. Ainda é muito alto. Ou seja, você vai ter aí 20 a 15% de chance da doença voltar nos próximos anos. Estágio 3, isso já cai para 60%, e o estágio 4, mesmo assim, 20% ainda tem chance de cura no estágio 4 mais avançado. Como prevenir o retorno da doença? Fazendo o tratamento direitinho, seguindo as orientações de tratamento que a sua instituição, que o seu médico recomendou, e fazer o acompanhamento depois do tratamento. O Raul pergunta aqui, pessoas que tiveram câncer devem ter algum cuidado específico para o tumor do intestino? A gente volta a falar nos tumores hereditários, que são incomuns, mas respondem a torno de 10% dos tumores de intestino. Algumas síndromes hereditárias não predispõem só a tumores de intestino. Por exemplo, tem síndromes hereditárias que também predispõem, além de intestino, tumores de útero, tumores de mama, ovário, etc. Mas são situações específicas. Então, respondendo à pergunta do Raul, quem teve um tipo de câncer não necessariamente está sob risco de desenvolver o outro, a não ser nas raras situações de síndrome hereditária. Uma próxima pergunta: sofro de enterite actínica com episódio de sangramento. Isto pode influenciar em uma possibilidade de um futuro câncer de intestino? Vamos lembrar o que é enterite actínica.
Esse nome complicado significa inflamação do intestino a partir do efeito da radioterapia, que é uma modalidade importante e eficaz no tratamento de vários tipos de câncer. Muitas vezes, por exemplo, para colo de útero, é necessário fazer radioterapia na região pélvica e essa radioterapia acaba pegando uma parte do intestino e esse intestino fica inflamado. E essa inflamação ela é persistente, ela pode durar anos e causa episódios de sangramento. Isso não causa câncer, mas como o sangramento é um dos sintomas de câncer de intestino, a gente é obrigado a investigar. Vamos abrir um parênteses aqui importante sobre colonoscopia, frequência do exame e pólipos, porque isso é muito importante, a gente está voltando um pouquinho para a parte de prevenção e a gente tem que insistir um pouquinho na prevenção. Lembrando, colonoscopia começar a partir dos 50 anos de idade. Se você não tem nenhum caso de câncer na família e a colonoscopia foi normal, você pode repeti-la 5 anos depois com tranquilidade. Se você tem vários casos de câncer na família, essa frequência de uma colonoscopia e outra tem que ser individualizada pelo médico que está acompanhando você e que identificou o padrão da sua família. Se você encontrar pólipos, qual é a frequência? Também vai depender de tamanho do pólipo, número de pólipos e do tipo de pólipo. Então, é o seu médico que indicou a colonoscopia e que viu o resultado que vai determinar a partir de quanto tempo você vai repetir a outra. Esse tempo pode ser de 5 anos a até 3, 4 meses, dependendo da situação de risco. Então, isso é muito individualizado. Bem, parece que o nosso tempo está se esgotando. Estava muito agradável o nosso bate-papo, a gente teve muita participação aqui de vocês todos. Eu quero agradecer por essa participação e vamos lembrar da nossa prevenção, dos nossos cuidados com a saúde, alimentação balanceada, atividade física regular, não fumar, bebida alcoólica com moderação, prevenir câncer de intestino e muitos outros tipos de câncer. Então, quero desejar boa noite a todos e agradecer a presença de vocês. Obrigado.